Hoje, dia 18 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira e que teremos aí a participação do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí, com a vitória durante a semana, ele foi para o G4, mas a rodada tem hoje, a Série B tem rodada hoje e na sequência de sábado e domingo também, como também o próprio Joinville joga no domingo pela Série C e o Joinville estreando o seu novo treinador. Mas aqui nós vamos dedicar esse programa dessa sexta-feira para falarmos primeiro da primeira partida da semifinal do Sub-17 do Campeonato Catarinense da segunda divisão. E também depois, na sequência e no segundo bloco também, vamos falar das possibilidades do acerto que está sendo feito entre as equipes que vão participar, principalmente aqui os nossos próximos aqui, que é o caso do Barra, o Camboriú, o Barroso e a equipe do Clube Náutico Manteiga. São 4 equipes aqui na região que a gente vai cobrir e vai comentar muito durante o campeonato da segunda divisão. E comigo aqui o Jânio Flávio de Oliveira, nós vamos já de imediato falar a respeito dessa primeira partida da semifinal do Sub-17 e que tinha aí um impasse, mas já está resolvido. O Camboriú foi inocentado e vai jogar contra a equipe do Clube Náutico Comunidade Barroso. O primeiro jogo será lá em Camboriú, Jânio? Lá no Robertão. Boa tarde, olá Eladio, olá amigos de casa. Finalmente foi marcado o jogo, né? A princípio estava marcado para sábado, 15 horas, lá no Estádio da Barra, mas o Camboriú resolveu trazer o jogo para sábado, 10 horas da manhã, no Robertão. Que até acho justo, né, Eladio? Porque jogou o campeonato todo no Robertão. Daí fazer a semifinal num campo amador, lá no bairro da Barra, apesar de ser um bom campo e tal, mas não tem aquelas acomodações para o torcedor e a própria imprensa trabalhar. Então foi acertado, o jogo vai ser amanhã, 10 horas da manhã, aqui no Robertão. O jogo de volta, a princípio, está marcado para quarta-feira, 10 horas da manhã, lá no Natalense. E aí ontem, inclusive, quando saiu a tabela na Federação Catarinense de Futebol, eu fiz uma ligação e fiz um contato por WhatsApp com o presidente do Almirante Barroso, presidente do futebol, o presidente Hudson, né? Inclusive apelei a ele, né, que houvesse uma mudança de horário, né? Quarta-feira, 10 horas da manhã, não tem como a gente da imprensa cobrir. Nós da equipe Show de Bola cobrimos todos os jogos do Almirante Barroso, cobrimos todos os jogos do Marcílio Dias. E fica inviável deslocar uma equipe de esporte para um jogo numa quarta-feira, 10 horas da manhã. Até porque nós temos um programa de rádio ao meio-dia, nós temos um programa de televisão aqui 1h da tarde, então não haveria tempo hábil. E o presidente Hudson gentilmente nos atendeu e ia tentar, junto à Federação Catarinense de Futebol, alterar esse horário, de 10 horas da manhã para as 3 horas da próxima quarta-feira. Vamos aguardar até o final da tarde para ver se realmente a Federação Catarinense vai aceitar essa mudança. Eu acho que deva aceitar sim, até porque o Hudson falou, mas tinha que ser com 7 dias antes. Mas a Federação, até anteontem, o jogo ia ser na Barra, sábado, 15 horas. Quer dizer, mudou o local e horário, acho que não tem problema. Eu acredito que seja, por parte do Clube Náutico Comunidade Barroso, ao horário do jogo. Não é a federação. Sim, exato. Não é a federação que vai chegar lá e vai dizer o seguinte, o jogo vai ser às 10 horas da manhã. Não, quem vai dizer o horário do jogo, ou que vai solicitar o horário do jogo, é o Clube Náutico Comunidade Barroso. Então, o mandante do jogo que vai escolher, se ele achar que vai jogar às 15 horas, ele vai jogar às 15 horas, vai comunicar a federação comunica o adversário e fica tudo acertado. Eu não vejo nenhuma dificuldade nessa mudança. Porque a lei diz assim, para você mudar de dia, tem que ter o consenso do adversário. O horário não, o horário você é que escolhe, né? Mas o Hudson, ele pensa que isso tem que ser feito com 7 dias de antecedência.
mas o Camboriú mudou o local do jogo e a hora do jogo 2 dias antes do jogo. Então, depois, vamos ser sinceros, acho que é uma questão de bom senso. Esse jogo de volta vai ser no Camilo? Não, ainda não está pronto o gramado do Camilo Mussi, vai ser lá no Natalense. Tem mais esse agravante, né? Você deslocar de manhã para lá, então seria quase impossível. E também tem outra questão, a maioria dos garotos estudam de manhã, os pais têm compromisso, né? Então ficou muito, muito ruim. A culpa não é do Almirante Barroso, tá? Da transferência desse jogo, porque estava marcado o primeiro, já era para esse sábado ser o segundo jogo. Como houve essa denúncia da federação. Na verdade seria sábado e sábado. Sábado e sábado, exatamente, né? Mas como eles têm que acabar esse campeonato antes de começar o profissional, né? E o profissional está aí, nós já estamos aí há uma semana praticamente, 2 semanas no máximo, de iniciar o campeonato da Série B. Então tem que ter a definição. Então um jogo seria sábado, outro na quarta e no final de semana já seria a grande final em campo neutro a ser decidido pela federação. Então se a federação ainda não escolheu, faltando uma semana para acabar o campeonato, por que o Barroso não pode alterar o horário do jogo, faltando aí ainda faltando 4, 5 dias para o jogo acontecer? Em relação ao jogo, se nós olharmos a tabela, tá? O Barroso, pela tabela e pelo que ele fez até agora, pela campanha do Barroso, o Barroso é o franco favorito. O Barroso realizou 8 jogos nesse campeonato, venceu 6 jogos e empatou apenas 2 jogos. Quer dizer, tem o maior saldo de gols, tem a defesa menos vazada, tem o artilheiro, ou seja, é o time que fez a melhor campanha. Mas um jogo de semifinal tem que tomar muito cuidado. Veja bem, o Juventus de Jaraguá fez uma campanha melhor que o Metropolitano. E no primeiro jogo, lá em Blumenau, o Metropolitano ganhou de 6-0 do Juventus. Então, tem que tomar muito cuidado. Penso que o Almirante Barroso é, sim, o favorito para o jogo, mas tem que respeitar muito a equipe do Camboriú, principalmente nesse primeiro jogo. Lembrando que na fase classificatória, o Barroso foi lá em Camboriú e ganhou de 3-2 da equipe do Camboriú. É claro que a equipe do Camboriú evoluiu bastante, então tem que se respeitar isso. Mas penso que o Almirante Barroso é o favorito. E a gente convida o torcedor barrosista, as famílias dos atletas, para estar lá em Camboriú 10 horas da manhã, que é muito melhor jogar num campo confortável. E no mata-mata não dá para você colocar o favoritismo total. Então, no mata-mata você sofre o revés, depois tem o jogo de volta, apesar de que o Barroso tem a prerrogativa de jogar o segundo jogo como mandante, não no Camilo, mas como mandante. Como mandante. E assim, né? E o Barroso fez todos os jogos lá no Natalense. Pessoal, quem não foi no Natalense, vão lá conhecer. Realmente é um campo muito bom, um espaço muito bom, o gramado muito bom. As condições de trabalho para a gente lá não é bom. A gente tem transmitidos lá pela Web Catarina os jogos e tem transmitido lá de cima do vestiário. E esse jogo final vai ter transmissão da Web Catarina? Sim, amanhã, 10 horas da manhã, a Web Catarina vai transmitir com toda a sua equipe show de bola. O primeiro jogo. O primeiro jogo. E quarta-feira, se o jogo for 3 horas da tarde, a equipe Show de Bola também vai transmitir esse jogo, né? E a gente vai estar trazendo tudo aqui também para a TV Univale para repercutir o jogo. Então, por isso que eu pedi um bom senso, né, por parte do Almirante Barroso, por parte da Federação Catarinense de Futebol, para que a imprensa possa trabalhar nesse jogo, né? E não é só a equipe Show de Bola da Univale. Nós temos aí os nossos colegas também que trabalham o meio-dia, né? O meio-dia, 1h, todo mundo. E quando você faz um programa de rádio e televisão, você tem que chegar antes, você tem que ter pauta, você tem que se programar. Então, não daria tempo mesmo. Mas esperamos que isso seja corrigido, né? E que realmente o Almirante Barroso possa fazer o seu jogo 3 horas da tarde. Uma pena não dá de fazer no Camilo Mussi. O Camilo Mussi está passando por obras, né? E ainda não atrasou bastante, Elad. A chuva é muito bom, né? Nós tivemos aí 1 ou 2 dias com chuva, mas já foi o suficiente para atrapalhar o trabalho lá no Barroso. Porque, na verdade, tem que tomar um cuidado muito grande. Eles ergueram o campo ficou mais alto. A grama já chegou? A grama já chegou. Mas ela tinha chegado com um problema e... Isso, mas já chegou a outra grama, já está praticamente colocada. Olha, está faltando muito pouco, está faltando praticamente os acabamentos.
Mas daí depois vem aquela borrachinha preta agora, vem o estabilizador, eles vão passar um estabilizador em cima, né? Um trator, vão organizar tudo, então eles querem fazer muito bem feito. Porque da última vez foi muito mal feito, cara. O que eles fizeram ali foi um crime pelo investimento. Não, mas na verdade, naquela época, já o que era o NEC Litoral, ele não estava classificado. Ele depois pegou o lugar do próprio Itajaí, que desistiu, né? Teve um time lá do Sul também que tinha desistido também. Não, mas o Litoral pegou a vaga do Itajaí, que o Itajaí tinha sido o campeão e o Itajaí desistiu. Então eles pegaram e tiveram que fazer a toque de caixa. E nesse fazer a toque de caixa, eles levaram um azar tremendo. Eu acho que foi o ano que mais choveu aqui na nossa região, que não deu trégua. E o pessoal trabalhando, e aquilo ali já era realmente um gramado com problema. Era um lodo, né? Embaixo era um gramado com problema. E eles tinham tempo que deixar em condições para começar o campeonato. Eles estavam entrando pela janela. E depois conseguiram a toque de caixa, fazer o campeonato, conseguiram terminar o campeonato. E agora tiveram, logicamente, que na gestão do Hudson, tiveram que ter todo esse trabalho de reconstrução do piso para poder mandar os jogos ali no Campeonato Catarinense. Só para encerrar esse primeiro bloco, nós temos também o seguinte, falamos aqui da semifinal do Sub-17, que o Metropolitano ganhou. Ganhou do Juventus a primeira. E joga a segunda, deve levar vantagem pelo saldo de gol. Tem saldo de gol, né? Sim. Tem saldo de gol. Uhum. E temos agora o primeiro jogo entre Barroso e o Camboriú, e depois o Camboriú e Barroso. Mas uma coisa que me intriga aqui, Jane, para encerrar esse primeiro bloco, Joinville vai se recuperar dentro da Série C? Olha, o Eladio, o problema do Joinville, nós já conversamos aqui, né? O problema do Joinville é um problema político, né? A partir do momento que se acalmar as coisas lá e vier um treinador com responsabilidade e os jogadores realmente têm a unidade, eu acredito sim, tá? Porque se nós olharmos aí, o Joinville tem 3 pontos e o líder do campeonato tem 10, 12 pontos, então a diferença ainda não é muito grande, dá tempo de recuperar. Mas se não acontecer imediatamente, infelizmente, o Joinville estará fadado à Série D do campeonato. É lamentável, em 4 anos, o Joinville sair de uma Série A para uma Série D. Vai enfrentar um adversário muito difícil, depois nós vamos falar um pouco sobre esse jogo, mas vamos torcer que o Joinville possa já começar a sua recuperação nesse final de semana. Bom, nós vamos ao intervalo e, na sequência, voltamos aí para falarmos sobre o Campeonato Catarinense da Segunda Divisão, que está batendo a porta. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e este segundo bloco temos o apoio do Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E como prometido, nós vamos falar um pouco sobre o Campeonato de Segunda Divisão e que já tivemos aí bola rolando, jogos, treinos. O Marcílio Dias fez o primeiro contra o Figueirense, o Barroso fez um contra o Brusque. Tem mais algum jogo amistoso por aí? Isso, Hoje o Marcílio Dias embarcou agora, já está viajando para a cidade de Jaraguá do Sul. Hoje, às 15h30, ele vai enfrentar a equipe do Jaraguá, lá no campo do Botafogo, lá em Jaraguá do Sul. Muitas pessoas até criticaram, mas vale a pena sair daqui para ir jogar contra o Jaraguá, que está começando a se preparar para uma terceira divisão, tem um time sub-20. Vale a pena sim, até porque nós temos dificuldades aqui na nossa região, né, inclusive com clubes amadores, né, e eles têm os compromissos deles nos finais de semana, e o Marcílio Dias tem que aproveitar a semana. É claro que nesse primeiro momento, o mais importante é a movimentação dos jogadores, é o trabalho tático do treinador, principalmente o trabalho tático. E o trabalho tático, no meu entendimento, Eladio, ele independe se é uma equipe forte ou uma equipe fraca, né? Obviamente que você fazer um treinamento com o Figueirense vai te exigir mais tecnicamente.
né? Taticamente, tu pode armar. Os treinadores, e tu foi treinador, tu sabe disso. Você joga contra as equipes da base mesmo, no dia a dia, para dar uma organizada taticamente. Então, eu acho importante, sim, o Marcílio Dias fazer esse jogo-treino, mas o grande jogo-treino do Marcílio Dias, aberto ao público, vai acontecer na próxima quarta-feira, aqui no Gigantão das Avenidas, no dia 23, às 19 horas, 7 horas da noite, contra o Avaí, tá? Aí o Marcílio Dias está convidando o torcedor para ir assistir esse jogo-treino. É um jogo-treino, pelo amor de Deus, não vamos chegar lá, né, Eladio, começar, pô, esse lateral não anda, tira esse, coloca aquele. Então, esse é o problema de fazer jogo-treino aberto. E o jogo-treino é aquele que você mexe, é aquele que você mexe, joga o primeiro tempo um time, segundo tempo joga outro time, e aí você não pode nem reclamar, porque é jogo-treino. Então, no treino você tem que fazer experiência, você tem que fazer um monte de coisa. Agora, quando é um jogo amistoso, é diferente. Jogo amistoso, aí você tem o limite de substituições, você tem um adversário mais qualificado, mas um jogo-treino você tem que respeitar, porque é um mexe-mexe. Eu me apavoro, tá? Eu fico chateado quando vejo jogo-treino. Mas é uma grande oportunidade de outra... porque a gente gosta de ver a evolução do futebol, andar o futebol, né? Jogo-treino não, jogo-treino... Apesar, né, Eladio, que tem que tomar muito cuidado com o jogo-treino, porque eu fui ver vários jogos-treinos aí de muita pegada. Não, mas o que eu coloco, Jânio, é o seguinte, quando vou para um jogo-treino, eu já fiz meus treinamentos, eu já fiz basicamente, então eu tenho que manter o máximo possível do grupo unido dentro da competição, nos 90 minutos. Então, o que acontece é que o treinador bota um time no primeiro tempo e depois bota um time no segundo tempo. Nesse primeiro tempo, ele ficou satisfeito, será? Com tudo aquilo que aconteceu, que poderia acontecer no segundo tempo? Ele mudou o seu estilo de jogo? Mudou o seu grupo de jogadores? Então, tem umas coisinhas que tem que se corrigir nesse próprio jogo-treino. É manter o maior número possível dos atletas considerados titulares. Exatamente. Que vão começar a competição. Eu há muito tempo, no Marcílio Dias, eu confesso, Eladio, há muito tempo eu não vi assim um grupo que você conhece, entendeu? Então a gente sabe quem é o Wilson Júnior, você sabe quem é o Levac, você sabe quem é o Max, você sabe quem é o Rogério, você sabe quem é o Rafael Kahn. Quer dizer, então são todos nomes conhecidos aqui do futebol catarinense, que passaram por equipes do futebol catarinense. Mesmo essa garotada, a gente sabe quem é. Então vai ficar, eu acho que a partir do segundo jogo, Eladio, todo mundo já vai saber decora e salteado. Já que tu estás falando de nome aí, o Sabiá vem? O Sabiá já está na cidade. O Sabiá já está trabalhando no Marcílio Dias, tá? Tá só esperando a rescisão lá do Bagé, porque acabou esse final de semana lá no Bagé. Então tem aquele trâmite legal de dar baixa no contrato dele lá, ficar liberado e ele assinar o contrato aqui para poder entrar no bid do Marcílio Dias. Está bem alinhavado, então? Já, não. O Sabiá já está certo. O Sabiá está contratado, tá? Não assinou, claro, ainda pode acontecer alguma coisa, mas hoje eu falo de fonte segura, sim. O Sabiá é jogador do Marcílio Dias, verbalmente acertado. Só está faltando essa questão burocrática, até porque ele estava na federação, estava no Bagé, estava na Federação Gaúcha, e agora ele pediu a rescisão de contrato, precisa ser dado baixa no contrato dele na Federação Gaúcha, para que o Marcílio Dias possa dar entrada aqui na Federação Catarinense, né? Então, tem que vir essa transferência de lá, que, aliás, custa R$ 1.800, que é brincadeira o que se cobra de taxa entre federação para federação. Uma competição dessa aí, no início, que todo mundo começa do zero, é 50, 60 mil reais só de transferência. Só de transferência, para vocês terem uma ideia. Tem essa faixa de R$ 1.000 e poucos cada transferência. Exato. Tem transferência até de federações lá do Nordeste que chega a mais de R$ 2.000, para vocês terem uma ideia. Então, assim, ó, a prioridade dos clubes hoje, o Eladio, amigos de casa, inclusive, contratar o máximo de jogadores possíveis que estejam federados em Santa Catarina, por causa do custo, né? Você vai pagar R$ 300, né? Para você colocar um jogador em condições de jogo, enquanto um jogador de fora, no mínimo R$ 1.800 só de transferência. No caso, o Sabiá, com esse trâmite legal, nós aqui estamos falando no primeiro bloco,
o tempo que falta para começar o campeonato, praticamente 2 semanas, e vai começar o campeonato da segunda divisão. O Sabiá estaria pronto já para a estreia do Marcelo? Estaria pronto, sim, tranquilamente, porque o Sabiá vinha atuando, né? Ele vinha atuando. Pronto, documentação. Não, então, sim, com certeza sim, né? Hoje, com certeza, já deve chegar a transferência da Federação Gaúcha para a Federação Catarinense. Segunda-feira, o Marcílio Dias já entra com a documentação do Sabiá, e aí o Sabiá, aí, por terça ou quarta-feira, já entra no BID, no boletim interno, né? E aí já está apto a atuar pelo Marcílio Dias. Então, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Eu tenho uma situação que me deixa muito preocupado, que é a situação do Almirante Barroso, tá? O Almirante Barroso tem uma parceria com o clube, mas o clube é aqui de Santa Catarina, tá? Da Série D do campeonato. Aliás, ontem à noite eu fiz esse trabalho, eu entrei no site do clube e fui ver realmente quantos jogadores tinha. Da Série D só pode ser o Internacional, só pode ser o Tubarão está classificado. O Tubarão e o Brusque está praticamente classificado. E o Brusque, então o Internacional. Eu não posso falar o nome, porque mas eu Internacional. Isso, né? Então, mas você não então, tem compromisso com então, isso. Então, né? Internacional. Internacional de Lages. Então, veja bem, eu estive levantando ontem os jogadores abaixo de 23 anos abaixo, são 10 jogadores que o Internacional tem uns 12 jogadores, todos garotos, tá? E eu sei de fonte segura que o Almirante Barroso não apresentou mais ninguém, porque ele tem a parceria com esse clube sendo eliminado, os jogadores virão direto para Itajaí. A minha preocupação é a seguinte, esse clube vai ser eliminado, se for eliminado, tá? Se for eliminado, vai ser no dia 28. Esses jogadores vão estar no dia 28 à disposição. Porém, o campeonato começa no dia 3. E isso me deixa muito preocupado. Apesar que se for o Internacional, se ele perder o jogo já nesse final de semana, já fica praticamente eliminado. Só que o Internacional está trabalhando com um grupo de 16 jogadores só. E ele tem que acabar o campeonato lá, é um campeonato brasileiro, né? Mas é claro que esses jogadores estão federados aqui em Santa Catarina, então é só uma transferência de clube dentro da própria federação, não vai ter problema. Mas penso que o Almirante Barroso vai ter que usar os garotos, inclusive do Sub-17, para a estreia do campeonato, que é contra o Barra. Ele é visitante, mas ele vai jogar no campo dele. Por falar no Barra, o Barra vem para brigar pelo título? O Barra diz o seguinte, Eladio, eu tenho acompanhado não é pelo título, brigar pela classificação? O Barra é o seguinte, aliás, o Barra é parceiro da equipe Show de Bola, inclusive a Web vai transmitir os jogos do Barra também, né? O Barra tem um orçamento muito pequeno, em torno de 30 a 40 mil reais, tá? Esse é o orçamento do Barra, enquanto o orçamento do Marcílio Dias está em torno aí de 120, 130 mil reais, o do Barra é de 30 mil reais. Mas eles estão fazendo umas contratações pontuais de jogadores de qualidade, jogadores jovens de qualidade, tá? E eu costumo dizer, Eladio, que o que determina o sucesso de um clube, de um time, não é só o salário que eles ganham, é a qualidade, é você encaixar o time. Então, pelos nomes que eu vi lá no Barra, é um time competitivo, uma folha baixa, mas vai vir para competir. Mas o Barra não está vindo com a intenção de ser campeão e de acesso. Até porque o Barra pensa da seguinte forma, tá? O Barra seria, a hora que nós tivermos um estádio para jogar, nós vamos conseguir o nosso acesso. Quando que eles vão ter esse estádio? Era para esse ano, eles já tinham feito um acordo com a Prefeitura de Balneário Camboriú, iriam recuperar o Estádio Municipal das Nações, mas não houve lá um acerto, a Câmara não tinha liberado, ficou para o próximo ano, o próximo ano já estar pronto para aí o Barra vir para o acesso. Tá, e o Camboriú? Com Mauro Ovelha e Companhia Limitada. O Camboriú, para mim, juntamente com o Marcílio Dias, é o franco favorito para o acesso. O Camboriú fez contratações pontuais, todos nós conhecemos o Mauro Ovelha, e o Mauro Ovelha tem os bruxos dele, tá? O Mauro Ovelha, onde ele vai, ele tem o elenco dele. Aliás, eu costumo dizer, né, que é muito bom, às vezes, eu sou meio contra isso, dos bruxos, mas às vezes é bom, porque o atleta vem e ele joga pelo treinador. E claro, automaticamente ele botou a camisa, vai jogar por aquela camisa. Mas ele joga pelo treinador, porque ele sabe que se ele tiver sucesso, amanhã o treinador está em outro time e ele vai junto. Tá bom. Então, com esses assuntos, nós encerramos o nosso programa dessa sexta-feira, prometendo voltar na segunda-feira. Segunda-feira estaremos aqui de volta, eu e o Jânio Flávio, para comentar tudo o que aconteceu no futebol brasileiro, principalmente essas partidas que envolvem os nossos clubes aqui. Um abraço, Jânio, até segunda. Um abraço, obrigado.